Olá! Hoje nós vamos falar sobre processo decisório nas organizações. E como é que acontece o processo decisório, né? Bom, o processo decisório é algo que acontece todos os dias nas organizações, a todo momento, independente do nível de decisão que se queira tomar, que precise ser tomado. É importante a gente perceber que nós vamos ter que agir com racionalidade, buscar ali ter um processo bem definido, né, um modelo de processo e também contar com a ajuda da tecnologia. Muito bem, mas o que é o processo decisório e por que ele é tão importante? O processo decisório é o poder de escolha. Eu vou escolher quais são as circunstâncias, né, e quais as circunstâncias que eu tenho ali, o melhor caminho dentro daquilo que eu tenho, que a empresa irá precisar. Qual é o melhor caminho que ela vai seguir? Qual é a melhor forma de agir? E claro que aí nós vamos utilizar, claro, a expertise, a formação, a experiência. Para conseguir ser assertivo nessa missão, é preciso entender o processo, né, para resolver esse problema. Então aí eu tenho ali de decisões menores e das decisões mais complexas. E dentro de uma empresa, a assertividade é muito importante, porque eu tenho que economizar tempo, eu tenho que fazer uma boa gestão do tempo, eu tenho que ser proativo com o time, eu tenho que evitar dor de cabeça, grandes dores de cabeça, né, lá na frente, porque o que eu não for tão assertivo pode ser prejuízo financeiro, prejuízo de ferramentas, prejuízo do tempo do time e prejuízo final no todo, no processo como um todo. Então, quando a gente fala em organização, né, processo de organização, a gente lida com expectativa. Expectativa de cliente, expectativa do time, expectativa do chefe, expectativa dos colaboradores como um todo. E as nossas próprias expectativas também. Então, tudo isso precisa ser muito medido. Eu preciso saber quem é que está na gestão, né? Em algum setor, qual é o setor que vai precisar ali que eu atue nesse modelo com esse processo decisório. Aí eu tenho que perceber qual vai ser a minha estratégia. Mas eu tenho que perceber que nem sempre a estratégia que eu utilizei em um determinado momento com um time vai ser a mesma estratégia para um outro momento num outro time. Porque as pessoas são diferentes. Porque os processos podem ser diferentes. Porque a missão pode ser nesse momento outra. E o foco pode ser outro. Então é preciso que ocorra tudo de uma forma muito eficiente, de uma forma muito assertiva. Bom, se ele é tomado de decisão, se ele é um processo de tomada de decisão e deve ser assertivo, eu tenho que ter a habilidade de escolher o melhor caminho diante de um contexto. E esse contexto, ele parte primeiro da onde? Identificação do problema. Qual é o problema que eu tenho? Quem é? O que deve ser feito? Às vezes não é muito fácil você identificar o problema, mas você vai precisar identificar. Bom, eu preciso ter informações necessárias do que realmente está acontecendo. Eu fiz essa identificação, eu tenho isso muito claro. Bom, eu tenho um diagnóstico preciso, então agora eu vou identificar os fatores que levaram a esse problema. Quais são os fatores que geraram esse problema? E ali eu vou buscar a melhor forma de resolver, a melhor solução. Então eu tenho que primeiro identificar o problema. E nesse identificar o problema, eu tenho que ver quais são as pessoas que estão envolvidas nesse problema. Quais são as habilidades e competências dessas pessoas que estão envolvidas. Quais foram os fatores que levaram a acontecer isso, a gerar esse problema. E qual a participação dessas pessoas? Então, é complexo demais você pegar e tomei uma decisão rápida. Não, por isso chama-se processo decisório. E ali cabe ao cargo de gestão a análise do ambiente de trabalho como um todo. Eu tenho que analisar, detectar, ver as situações e onde é necessário intervir nesse processo decisório. Como é que eu vou intervir? Eu tenho pessoas envolvidas, eu tenho todo um processo ali caminhando e eu preciso decidir como vai ser. E às vezes é importante você trocar ideias com os seus pares, com o seu time. A intervenção para corrigir precisa ocorrer, mas não é só o teu conhecimento empírico, né, o teu conhecimento lá da faculdade, da pós-graduação, da experiência de vida, e o cargo que você ocupa, que vai ser suficiente. Você vai ter também que ter a expertise de conhecer o time, saber trocar experiência com a hierarquia, com os teus pares. Então você tem que ir lá identificar o problema, diagnosticar, listar as alternativas possíveis
E eu costumo dizer que para cada alternativa você tem que ter um plano B, porque se essa alternativa não for tão eficiente ou não correr tão bem, qual é o teu plano B? Então você listou as alternativas com o seu plano B ali, você vai tomar essa decisão e ao mesmo tempo avaliar esses resultados. Porque a decisão tomada, depois que você identificou o problema, né, o passo que é o passo inicial, óbvio, você vai colocar ali, bom, como é que eu vou solucionar isso individualmente? Depois que você listou, respeitou a peculiaridade, por que aconteceu isso, por que fulano interviu dessa forma, por que aconteceu aquilo, por que aconteceu X, Y, Z com fulano de tal, bom, eu preciso, por exemplo, implementar uma ferramenta nova, mas meu time já foi treinado para a utilização dessa ferramenta? Então, a minha intervenção, nesse exemplo que eu estou dando, seria então um treinamento, preparar o time para mexer com para lidar com essa ferramenta, para mexer com essa ferramenta. Como que eu vou fazer isso? Então, o meu processo decisório detectou ali uma certa dificuldade de lidar com uma determinada ferramenta que a empresa está colocando ali, porque o time não foi treinado. Então, eu vou observar que as pessoas não têm aquela expertise nessa ferramenta inovadora. Então, ali eu vou ter que fazer o quê? Corrigir esse momento ali, fazer o acerto, o ajuste, oferecer um curso, uma capacitação, um treinamento. E a hora que eu perceber que eles estão preparados, o processo de decidir colocar, o processo decisório de colocar a ferramenta em ação ali, em prática, vai ser tranquilo, porque eu já tive o diagnóstico inicial, eu já detectei, fiz o diagnóstico e decidi nesse exemplo que eu estou dando, pelo treinamento, preparo para essas pessoas estarem trabalhando de uma forma eficiente com essa nova ferramenta. Então isso também tem a ver com gestão administrativa. O processo decisório, ele tem a ver com gestão administrativa porque eu preciso dialogar com o meu time. Eu preciso dialogar com os meus pares, eu preciso dialogar com quem é hierarquicamente superior a mim, para que haja ali um maior número de pessoas falando, troca de ideias, aí, e nessa troca de ideias se chegue ao denominador comum dentre todas as alternativas que eu tenho lá nesse processo decisório. Então ali eu tenho que ter, nessa listagem de alternativas, eu tive lá diversas ideias. E vamos ver, vamos listar os prós e contras de cada um. Então não é uma coisa que acontece do dia para a noite, mas é alguma coisa que eu vou perceber. Cabe no orçamento da empresa? O tempo que eu tenho para implantar isso é real? Ele pode ser utilizado? Nesse tempo não vai prejudicar outros processos? Bom, eu preciso de fazer alguma transformação? Eu preciso de mais alguma coisa? Eu preciso de deslocar alguém de setor? Como é que eu vou precisar de mais de recursos ou não? Será que existe recursos aí para essa ação, esse processo que eu estou vendo aqui, e nessas alternativas que eu listei, eu vou gastar o quê? Quais são as formas que eu posso estar colocando ali para fazer de uma forma mais enxuta, né? Então ali, nesse processo de tomada de decisão, é claro que a palavra final é do gestor. Ele vai falar, bom, dentre essas alternativas que você me trouxe aqui, eu acredito que essa daqui seja melhor. Você vai ter que ter o plano B, porque você vai ter que estar sempre atento, porque se alguma coisa ali falhar, você já sabe como fazer. É importante demais. Na vida é importante isso, você ter sempre o plano B. Na empresa, mais ainda. Então, as pessoas devem saber qual o melhor caminho que ela vai seguir nesse processo decisório, porque você já teve o diálogo com elas, porque você já falou com o seu time, porque você já trocou experiência. Claro que o seu foco está lá no cliente. Então, o teu cliente vai ser bem atendido, será bem atendido, porque o teu time, ele está coeso, ele está falando a mesma linguagem que você. Você formou uma linha, uma comunicação saudável com eles ali, que foi de uma forma ou de outra parte do seu processo decisório. Então, o processo decisório, ele passa por essa integração com o time e depois avaliar essas decisões. Como é que foi? Como é que a gente decidiu? Realmente foi solucionado a contento? Mas o que a gente poderia melhorar? Claro, sempre foi bom, mas como poderia ter sido melhor? A gente buscar sempre o melhor. É fundamental que dentro desse processo decisório haja esse acompanhamento do que foi implantado, mas haja essa avaliação. Como poderíamos ser melhor? Como podemos ser melhor na próxima vez? É no tempo, é na ferramenta, nas reuniões, nas pessoas. Como é que nós vamos fazer? Então o processo decisório, ele é complexo e deve ser utilizado também várias ferramentas. Aí nós temos várias ferramentas aí, né? Nós temos, você pode fazer o diagrama
né, do Ishikawa, que é a espinha de peixe, que é lá um monte de você tem a ideia, cada um coloca a sua, você tem a análise SWOT, né, que é a famosa fofa que se aprende na faculdade, onde você vê os pontos fortes, fracos a serem melhorados, as ameaças, e isso transformar em desafio, em oportunidade, né, e você tem lá a matriz BCG. Nós vamos voltar num outro momento falando um pouco das ferramentas. Mas agora fica uma reflexão aqui. Como é que anda o processo decisório na sua organização? Ela é participativa? Ou o processo decisório fica centralizado no líder, no gestor? Você gostou do vídeo? Fez sentido para você? Então curte, compartilha e se inscreve no canal.